hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar de um caso muito curioso que aconteceu aí na Colômbia, tá? Não posso confirmar a veracidade do fato, eu não estava por lá e também não tem evidências nenhuma de fato científico que comprove que de fato isso aqui é uma entidade ou que isso aqui é um demônio ou algum mau espírito, um guia espiritual. Não temos como provar. Vou trabalhar na hipótese apenas do vídeo, tá? E aí acontece o seguinte, esse menino que vocês estão vendo, ele ficou perdido na floresta, tá? E aí, de alguma maneira misteriosa, eles acabaram encontrando esse menino próximo das bananeiras, próximo de um local que é uma fazenda. Só que, né, eles encontraram esse tipo de ser aí que parece um ser humano. Lembra da família Adams que tinha eu esqueci foi o nome dele, mas tinha um ser no família Adams que era puro cabelo, né? É exatamente igual isso daqui. Fato curioso que no mundo espiritual o cabelo tem uma grande importância. Primeiro que o cabelo ele registra o nosso histórico de vida, tá? E também as nossas lembranças. Outro fato é que os cabelos são antenas, né? Então, por exemplo, se você pegar a Sociedade Tully, né, que foi uma sociedade secreta, né, lá na Segunda Guerra Mundial, o Bigodudo ele fomentou e desenvolveu como fosse uma NS Pararapuru Coelhinho da Páscoa A, né, dos Estados Unidos. E a Sociedade Tully era responsável por qualquer evento paranormal que acontecesse na Alemanha. Mais cedo ou mais tarde, anos depois, né, lá no Terceiro Reich, descobriu-se que as mulheres elas tinham muito mais contato ao mundo espiritual por conta dos seus cabelos. E quanto maior os cabelos das mulheres, mais contatos com o mundo espiritual elas tinham. Então, você pega lá, por exemplo, a sociedade Tully, só mulheres, só mulheres de cabelos compridos participavam desses rituais. E graças àquilo que se originou os discos voadores, tá? E aí, então, fato curioso é que o cabelo ele tem um sentido no mundo espiritual. Ponto curioso. Eu não posso confirmar a veracidade desse fato, mas fato curioso, né? Existem muitos espíritos na floresta. Eu já falei pra vocês. Se você pegar uma terra adubada no Minhocário e pegar uma terra dentro da floresta, as duas estão adubadas do mesmo jeito. E o que foi que adubou a floresta? O que adubou a floresta? Se não foi os seres humanos de antigas civilizações que foram desintegrados ali. Então, basicamente, o que eu estou tentando explicar para vocês é que numa região onde tem muitas florestas, foi uma região que viveu muitas pessoas. Então, é uma região que tem muitas entidades. Uma energia espiritual muito pesada. Por conta de todos esses eventos. E todos os demônios adoram energia espiritual pesada. O que é ruim para nós, para eles é bom, né? Então, por isso que os índios têm todo o cuidado do mundo para poder se embocar na floresta mesmo morando no mato, eles têm certos cuidados que devem ser levados em consideração, não descartados pela ciência. E aí, olha que fato curioso, o menino sumiu e aí eles estavam gravando e encontraram esse ser aqui. Não posso confirmar a veracidade, tá? Novamente falando. É óbvio que pode se tratar de uma pegadinha, de alguma coisa, mas não é porque seja uma pegadinha que isso aqui não existe. Isso aqui existe e é muito pior do que a gente imagina, tá? E aí, olha que fato curioso, né? Eles vão lá e encontram essa coisa parada aqui, né? Aí eles olham lá, parece um ser humano, né? Mas assim, o nariz é um pouco diferente do ser humano, mas parece um ser humano, né? Aí eles olham assim e acabam encontrando uma pessoa. Antes que vocês digam assim, qualquer tipo de asneira, eu vou só dizer uma coisa aqui pra vocês. Uma coisa que é importante. A minha crença é em Cristo Jesus. Agora, se você perguntar um macumbeiro, aqueles caras raiz, aqueles caras que são pai de santo, né, que estão num nível acima da macumba, meu irmão, esses caras que fazem macumba na floresta, se tu perguntar para um pai de santo se isso aqui é real, meu irmão, o cara vai começar a falar para você, um cara que se emboca na floresta, que isso aqui é muito, muito maior do que você imagina. Muito maior. Cara, eu lembro até hoje, na minha primeira fazenda, quando eu tava morando lá, o... eu lembro até hoje, eu arrumei um rapaz,
né? Ele tinha pouca instrução técnica, ele não tinha formado nem feito ensino médio, mas era um cara muito feliz, era um cara muito animado, todo mundo tem seus defeitos, e eu achei legal a companhia do cara, né? Tinha muito a me ensinar perante a roça. E aí eu tava mexendo com alguns morões, né? Mexendo com cerca, com estaca, com não sei o quê. E eu comecei a conversar com esse cara, né? E aí ele gosta de trabalhar ouvindo rádio, né? Botando radinho. Geralmente na Itatiaia, ou às vezes ele leva um pendrivezinho com o sonzinho dele. Aí eu perguntei pra ele assim, cara, por que que tu coloca um rádio? Por que que tu coloca um rádio na floresta? Você não é melhor trabalhar sem um rádio? Né? Porque aí, se alguma coisa chegar próximo de você, você vai ouvir, né? E aí ele falou o seguinte: o rádio serve para duas coisas. Primeiro, para manter meu coração mais calmo, para eu ficar mais calmo, para eu ficar prestando atenção na notícia e não prestando atenção na floresta, no que seja lá o que for. E segundo, que o rádio ele espanta as coisas ruins. Porque ele fica num som alto e toda hora umas vozes diferentes. Então, se tiver cobra, algum animal, eles vão se afastando, porque eles estão ouvindo um barulho que não para, um barulho que não para o tempo todo. E aí eu fiquei pensando, pô, os caras têm razão. Você tem razão. Eu nunca parei pra pensar por esse lado. Aí eu falei com ele assim, mas você já viu alguma coisa na floresta, alguma coisa? Ele falou assim, cara, eu trabalhei com uma senhora o meu trabalho, não só meu, tinha um outro cara junto comigo que a gente tá trabalhando para ela e antes de ir embora, mais ou menos no período da tarde, as vacas delas arrebentaram a cerca e fugiram, né? E a gente teve que recolher as vacas. E geralmente o pessoal vai embora da roça umas 2h30, 3 horas. O pessoal chega na roça umas 7 horas, 6h30 para trabalhar. Então você imagina, de 6h30 a 7h30 é 1 hora. Então 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, meio-dia e meia. Já são 6 horas que o cara trabalhou. 1h30, 2h30. Deu 8 horas de trabalho. Então 2h30 o cara tá indo embora. Só que aí aconteceu, as vacas arrebentaram a cerca e fugiram. E aí ele começou a recolher as vacas, mas tinha aí mais uma vaca que eu não encontrava de jeito nenhum. E aí os caras se adentraram, né? Tinha uma mata mais fechada na floresta. E esses caras são magros, né? Eles devem pesar uns 50 quilos mais ou menos. Então os caras eles conseguem andar muito rápido. Em pouquíssimo tempo eles andaram aí uns 2 quilômetros para dentro da floresta. Procurando essa vaca de tudo quanto é jeito. Que vocês não acreditam como é que esses bichos vão, cara. Vocês não acreditam. E nada de encontrar a vaca. Na hora que eles voltaram, já estava começando a escurecer, eles escutaram um barulho e decidiram ir nesse local. Quando chegaram lá, a vaca estava lá. E a 10 metros da vaca tinha, né, o relato dele, umas pessoas, umas 3 pessoas fazendo um certo tipo de ritual, alguma coisa que ele não sabe descrever o que, que era. E pessoas de capuz, né, pessoas altas de capuz, estavam fazendo ritual e a vaca estava parada, hipnótica ali. E aí, simplesmente, ele foi lá e foi tentar buscar a vaca na frente dos caras, puxar a vaca para voltar. E aí, eu lembro até hoje, o nome dele é Beto, né? Roberto Beto. E aí, basicamente, quando ele foi pegar a vaca, de repente, o que tava lá fazendo o ritual falou assim: vem pra cá, Roberto. E aí ele tomou um susto, desesperado, desesperado. Ele falou que ele nunca tomou um susto tão grande como aquele susto. E porque esse cara tava fazendo ritual e os caras sabiam o nome dele, não sabem nem como. A vaca começou a correr num desespero e eles começaram a correr na floresta para poder voltar. Não olharam nem para trás. Diz eles que a vaca ainda chegou primeiro que eles. Primeiro que eles ainda. E quando eles chegaram lá já era quase umas 7 horas da noite. No meio do mato, no meio do. Sabe? Às vezes você tá morando no meio da floresta, tem uns caras fazendo ritual a 1 quilômetro de distância de você. Então, assim, o que eu digo pra vocês. Eu não posso comprovar a veracidade de um fato como esse, mas eu tenho relatos de pessoas que trabalharam comigo que, meu, os caras falam, meu, vocês não têm ideia do que encontra na floresta. Teve um cara que mexe com poço, e eu tava mexendo com poço numa época, que o cara falou assim: se eu contar pra minha esposa os lugares que eu vou e o que eu vejo, ela não me deixaria trabalhar. Mas por causa dos meus filhos, do sustento da casa, eu tolero essas coisas. Aí o cara, ele tava mostrando pra mim, ele tinha foto de santinho, ele tinha terço, ele orava antes de entrar pra poder fazer o trabalho de poço. Porque, meu, poço, geralmente você vai na floresta, a região onde a mata é mais verde é a região que provavelmente tem água. Então, você vai fazer um poço, ali é o melhor lugar.
E aí ele fala, você tem que tomar cuidado. Aí ele falou assim, os animais peçonhentos é o menor dos nossos problemas. E aí o que acontece? Como é que eles fazem pra olhar os animais peçonhentos? Eles pegam tipo uma foice, um cabo grande de mato e vão batendo na frente. Pra ver, porque é muito na floresta tem muita folha seca. Então eles vão batendo na frente pra ver se tem algum bicho ali onde eles vão passar. E vão pegando a foice e vão abrindo o caminho. Eles abrem o caminho pra passar e batem no chão pra ver se tem algum bicho. E assim eles andam. Eles não saem andando igual maluco, igual esse cara que falou pra mim sem pensar. Não, você sai andando, andando. E você sabe qual que era o antídoto que o cara falou, velho? Eu conversando com o cara mexe com cerca. Eu falei, não, mas se você for picado por uma cobra. Ele falou assim: não, mas lá em casa tem uma garrafa PET que nós pegamos uma cobra, demos uma paulada nela. E nós pegamos ela e colocamos dentro de um litro de garrafa PET, uma cobra pequena, e colocamos cachaça. E aí, se a gente for picado, a gente toma esse golinho de cachaça e melhora. Não sei se funciona, mas era a cultura do cara. Então você imagina o que o cara tinha falado. E o outro não, o outro já era mais precavido, ele batia no chão, ele andava mais devagar, mas ele queria ter certeza de onde ele estava andando, né? E sempre amarrando uma faixa, ele sempre levava um pano para amarrar na floresta para ele não se perder. Porque quando você caminha na floresta, você tem uma visão, que é a visão de você andando. Se você não olhar pra trás, eu sempre olhava pra trás. Eu não boto mais na floresta, mas quando você vai pra floresta, você tem que olhar pra trás. Você tem que andar tipo 10, 15, 20 metros e olhar pra trás e memorizar o lugar. Por quê? Porque, se você, porque é duas coisas antagônicas. Quando você olha pra uma árvore, se você olhar de frente ou de trás, parece que é uma árvore diferente. Então, se você só andar pra frente, quando você precisar voltar, você não vai lembrar do local. Não vai lembrar. Então, você tem que sempre olhar para trás e memorizar. E esse cara, ele colocava até uma faixa amarrado nas árvores para ele saber o caminho, tá? Para ele poder saber o caminho. Então é uma coisa que eu digo para vocês. Se é real ou não o vídeo, eu francamente eu não sei, mas é um fato curioso. É um fato curioso você ter esse tipo de coisa aqui. Pode ser que seja lorota, pode ser que seja, tá? Mas o que eu digo para vocês, e eu acho que isso aqui é mais importante, é que se você for analisar a história dos índios, os índios brasileiros eles têm muita coisa a contar. Por exemplo, Curupira, Mula Sem Cabeça, Saci Pererê, Cuca, tudo isso que foi inventado de Monteiro Lobato, do Sítio Pica-Pau Amarelo, na verdade, meu irmão, são boi da cara preta, cuidado, pega esse menino que tem medo de careta. Todas essas coisas, esses ditados populares que foram inventados, têm um propósito. Tem um propósito. Ninguém criou isso à toa. Ah, vou à toa aqui, eu vou criar um negócio maluco no cangaço. Não! Os caras, eles têm esse negócio. Então eles tentavam avisar para as pessoas. É igual eu sempre falei para vocês. Esse negócio de igreja católica, essa coisa é recente. Os padres no passado, eles davam cabo em monstros. Os padres no passado, eles andavam com uma maleta que tinha bala de prata, tinha estaca para vampiro, tinha tudo que você pode imaginar, um kit para monstro. E aí, a primeira coisa que o padre fazia, ele se estabelecia numa cidade, montava uma capela, geralmente em cima de algum lugar bem específico, montava uma antena, isso há 500, 600 anos atrás, uma antena de ferro, que parecia um negócio de devoção, mas não, era antena, e dali ele se comunicava com os outros, e dali ele tinha esses negócios. E aí, se ele precisasse de ajuda, ele não se embocava na frente de maneira nenhuma, mas ele ia ver, ia pedindo ajuda e se locomover. Então, o motivo de você não ver demônios e monstros colossais na Terra é porque criou-se uma força expressora muito grande que caçava esses monstros. Que caçava. Então, assim, a história ela é muito diferente do que lhe foi ensinado. Hoje em dia, padre reza a missa. Mas no passado, os padres eles eram outra pegada, meu irmão. Outra pegada. Eles iam para resolver o problema. Então, assim, moral da história. Isso é claro, né? E dizem que esse monstro estava protegendo o menino na floresta. Se a mãe fez algum pacto, alguma coisa maluca, aí pode ser que seja, mas aí o preço no final é sempre mais caro do que você pode pagar. Sempre mais caro. E sempre se arrepende. Se pedisse para Deus é mais barato, né? E aí é isso que eu digo para vocês. Então, qual conselho que eu dou para vocês? Tem que tomar muito cuidado. Outra coisa, eles dizem que quando você vai para um lugar que você tem medo, não sei o que, você vê muito rosto. Que você tá olhando para uma árvore
e você vê rosto, você vê rosto, você vê rosto. Meu irmão, confia no seu instinto. Né? Confia no seu instinto. Que se dane esses malucos que falam besteira. Esses caras que vivem sabe? Que vivem produtores de conteúdo que se dane, que se dane. Confie no seu instinto. Se você tá olhando pra floresta e você olhou pra uma árvore, olhou pra um galho, olhou pra algum lugar e você tá vendo o rosto, confia em você. Confia em você. Aquilo ali não é boa coisa. Não é boa coisa. Se você se arrepiou ainda olhando para aquele rosto, aí que não é boa coisa mesmo. Aí sugiro você que volte, que deu passos para trás lento e volte. Aconteceu uma coisa comigo. Eu tava gravando. Eu não queria falar isso, não, mas algumas coisinhas a gente fala. Eu tava gravando um vídeo sobre poço artesiano. Eu acho que esse vídeo foi censurado do meu canal, ele deixou de existir. Cara, eu tô gravando um vídeo explicando para as pessoas no meio da floresta. Né? Mas eu não adentrei muito, eu adentrei tipo 200 metros pra floresta. E eu ensinando sobre a varetinha de cobre, que você consegue encontrar água e tudo mais. No meio da floresta, botei um tripé e tô gravando. Só que eu tava armado até os dentes, tá? E eu tinha orado o Salmo 91, tinha orado pra Deus antes de poder adentrar na floresta. Meu irmão, sem brincadeira, eu tô gravando, de repente eu escuto um estalo de madeira grande. E a floresta tem estalo o tempo todo. Tem estalo o tempo todo. Mas, diferente dos outros estalos, foi alguma coisa que eu sei que não era normal na floresta. E quando eu olho pro lado, no meio do vídeo, eu tô gravando o vídeo e o vídeo foi pro ar. No meio do vídeo, assim, eu arrepio da coluna todinha. Eu olho pro lado assim, eu vejo nitidamente uma árvore com formato de rosto. Eu nunca tinha visto. Eu passei naquele lugar por quase 50 dias. Porque eu teve uma época que eu me boquei na floresta com força. E isso foi numa antiga fazenda. E, cara, eu lembro até hoje daquele rosto no mato. E aí eu tava gravando o vídeo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que eu fiz com o vídeo? Eu pausei o vídeo e depois eu gravei uma segunda tomada, de 2 minutinhos só. Pra interromper. E cara, quando eu olhei para aquilo ali, eu assustei. E vou dizer uma coisa pra você, eu fiquei com medo de puxar um metal e dar uns dois pitocos naquela árvore, porque se fosse camuflagem, aquela coisa podia vir pra cima de mim, se eu desse os dois pitocos. Então o que eu fiz? Orei pra Deus naquele momento, né? E fui recuando, cara, recuando. E o sentimento que eu tinha era que eu estava sendo fortemente observado. No meio da gravação do vídeo, eu gravando o vídeo com o negócio na mão, assim, ó. Na mão. Eu olhei pro lado, assim, eu fiquei arrepiado. No meio da gravação do vídeo. O que eu sempre falo pra vocês, tem que ser muito maluco pra se embocar na floresta. Ainda mais se você for pai de família, sabe? Tem que ser patriarca, tem que ser muito maluco pra se embocar. Por isso que eu falo, a gente tem que lutar pelo nosso futuro aqui. Pra que a gente não precise embocar no meio do mato com esses bichaiada que aparecem aí. Espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês. A proposta do vídeo hoje é sempre mostrar pra vocês que coisas malucas existem, tá? Por mais que isso aqui pareça fake, por mais que isso aqui pareça montagem, e pode ser que seja, tá? Eu não descarto a hipótese, mas isso não invalida o fato que esses seres de fato existem. De fato existem. Bom, espero que esse vídeo tenha alertado você, trazido conhecimento para que você não cometa besteiras, tá? Fique na paz.